Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus. Nós vamos voltar a um texto que nós estudamos aqui, mas especialmente a um único versículo que eu quero usar nessa noite, para nós falarmos um pouquinho mais sobre família. Hebreus capítulo 11, apenas um versículo que eu quero ler com todos vocês, o versículo de número 7. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Aqueles que acompanham os nossos vídeos pela internet, por favor, abra também a sua Bíblia, e o meu desejo é que Deus te abençoe através deste texto. Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Vamos ler todos juntos este versículo, este único versículo. Leiamos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Muito bem. Nossas famílias e nossas casas não estão em risco por causa de uma enchente iminente. Não temos esse problema. Apesar de que ontem choveu muito aqui em Assis. Muito, mas muito mesmo. Parecia que não ia parar mais de chover. Mas o Senhor fez uma promessa a esse mesmo Noé, a respeito do qual acabamos de ler, que ele jamais destruiria novamente essa terra com água. Então esse não é o nosso problema. Nossas famílias não estão em risco por causa de água. Nossas famílias estão em riscos por causa de problemas muito mais sutis do que uma grande tempestade. E a mensagem desta noite é uma mensagem objetiva para cada um de nós. Busque salvação para a sua casa. E aí você pergunta, pastor, por que eu preciso buscar salvação para a minha casa? Porque a sua casa está em risco. A sua família está em risco. A família de cada um de nós está em risco. O mundo sempre foi um lugar hostil e um lugar mau. E especialmente um lugar rebelado contra a família. A família, que é uma ideia de Deus, é um plano de Deus, é uma realização de Deus, sempre foi alvo de ataques violentos, de ataques terríveis, maldosos, de Satanás e dessa sociedade transviada, desde o início. Alguém já disse que a família é um pedacinho do céu, mas a realidade do nosso mundo mostra que em muitos casos, e tem pessoas que sofrem e são amarguradas por causa disso, em muitos casos, a família parece muito mais uma agência do inferno implantada aqui na terra. As famílias estão em risco. Estão em risco porque a verdade deixou de ser uma verdade absoluta e passou a ser a minha verdade, a sua verdade, a verdade deles. O relativismo moral é um risco para as nossas famílias. O individualismo é um risco para as nossas famílias. Nossas famílias estão em risco porque não há mais diálogo, não há mais comunicação na família. Nossas famílias estão em risco porque vivemos numa sociedade que sistematicamente trama o fim da família. E propõe novos modelos de família que são modelos absolutamente estéreis. Não são capazes de produzir absolutamente nada a não ser depressão, tristeza e principalmente condenação e condenação eterna. Nossas famílias estão em risco porque nós desaprendemos a amar. Nossas famílias estão em risco porque nós desaprendemos firmeza. Nossas famílias estão em risco porque em muitos casos nós desaprendemos o caminho para a salvação. Nossas famílias estão em risco porque nós abrimos dentro de nossas casas agências de disseminação de uma cultura transviada e pervertida em cada um dos cômodos das nossas casas.
com televisão e com internet aberta à vontade para os nossos filhos. Nossas famílias estão em risco, porque nós amamos mais as coisas do nosso tempo do que a eternidade. E por conta disso, nós decidimos investir a maior parte do nosso tempo na busca por objetos, por coisas e por patrimônios e por algum tipo de conforto ou entretenimento nesse tempo. E por causa disso, as nossas famílias estão em risco. Nunca houve tanto divórcio na história da humanidade como existe hoje. As pessoas já casam pensando em divórcio. Pensando, se não der certo, a gente começa outra vez. Isso, por incrível que pareça, virou até conselho de pai para filho. Filho, você tenta. Mas se não der certo, não tem problema não, começa de novo. Nossas famílias estão em risco, porque ninguém ama mais tanto os seus filhos ao ponto de suportar e de lutar e não pular do barco. Nossas famílias estão em risco todos os dias, porque nós vivemos num mundo mau, num mundo caído, num mundo onde o que é certo é chamado de errado e o que é errado é chamado de certo. De Brasília à favela, o problema é sistematicamente o mesmo. Da nobreza à pobreza, o problema é o mesmo. Chamamos de certo aquilo que é errado e de errado aquilo que é certo. Noé viveu num tempo difícil. Quando nós lemos a história de Noé, ela está registrada em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9. O texto diz que Noé era um homem que andava com Deus, mas os seus contemporâneos estavam tão obstinadamente abandonados de Deus ou distantes e rebelados contra Deus, que nenhum deles agradava a Deus e nem buscava a vontade de Deus. Havia um único homem na terra que andava com Deus, e o nome desse homem era Noé. Sua civilização era uma civilização avançada, diferente do que nós imaginamos. Eles não estavam na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra ninguém seria capaz de construir uma embarcação do tamanho, dos moldes e na complexidade da embarcação que Noé construiu. Eles não estavam na Idade da Pedra, mas eles estavam vivendo num mundo progressista, evoluído, absolutamente inteligente nos moldes humanos. E nesse mundo evoluído, progressista, nesse mundo para frente, com uma população aproximada naquela época entre 4 bilhões de pessoas, entre 4 bilhões e 6 bilhões de pessoas, é o que existiam de pessoas vivas nos dias de Noé. Por uma estimativa mais pessimista possível, imaginando que eles procriavam na mesma velocidade que nós procriamos, do início da criação até os dias de Noé, imaginando que cada casal tinha apenas 2 filhos, você tem um número entre 4 bilhões e 6 bilhões. E a gente sabe que não é assim. Primeiro, que eles viviam muito mais do que a gente, e segundo, porque não existia nenhum método anticoncepcional naquela época. Mas vamos imaginar que eram apenas 4 bilhões e meio de pessoas, apenas. O fato é que nessa sociedade de quase 5 bilhões de pessoas, havia apenas um homem que andava com Deus. Esse era o estado e a gravidade daquela sociedade. E Deus olhou para aquela sociedade, a maldade daquela sociedade subiu a tal medida que Deus não suportou mais. E Deus procura Noé e diz para Noé: eu vou pôr fim à raça humana. Eu vou preservar você e a sua casa, mas eu vou pôr fim a essa raça. E então faça o seguinte, Noé: você quer salvar a sua família? Construa uma arca. Construa uma arca. Deus deu 120 anos para Noé construir a arca. E durante 120 anos, Noé pregou os acontecimentos vindouros para uma geração de 4 bilhões e meio, quase 5 bilhões de pessoas. E sabe quantas pessoas deram ouvidos a Noé? Somente os seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos e a sua esposa. 8 pessoas, 8 seres humanos entraram dentro daquela arca. 8 pessoas. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite que eu não tenho grandes expectativas de que na nossa população de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas espalhadas sobre essa terra,
que nós tenhamos algum tipo de evolução moral ou algum tipo de evolução ética maior do que aquele povo tinha nos dias de Noé. É bem provável que nós estejamos num quadro pior do que o deles. E Deus não deu cabo ainda dessa vida porque Ele fez promessas àqueles que o temem. E por causa dessas promessas, enquanto houver um sobre a terra, o Senhor vai deter a sua mão de ira e não vai manifestar o seu castigo sobre essa terra. E a destruição, obviamente, não será com água, mas será com coisa pior. Agora, a questão é que naqueles dias Deus mandou uma notícia do que viria a acontecer para que Noé tomasse providência e salvasse a sua casa. Desde os dias pós-diluvianos, dos dias da família de Noé, Deus tem mandado notícia aos homens a respeito do que Ele planeja fazer com toda a impiedade desse mundo. O próprio Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, veio e anunciou salvação aos homens, trouxe uma mensagem de esperança, mas a mesma mensagem que para uns é uma mensagem de vida e de esperança, é uma mensagem que anuncia a justiça e o juízo de Deus, num momento decisivo, no último e terrível dia, onde o Senhor há de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Onde nenhum culpado será tido por inocente. Onde todo joelho se dobrará diante de Deus. Seja para receber o seu favor, ou seja para receber a sua justiça, mas todos terão que encarar o Senhor. E antes que esse dia chegue, o apelo da palavra do Senhor é que nós aparelhemos uma arca para a salvação da nossa casa. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. O texto da carta aos Hebreus está falando sobre o que estes homens, por causa da fé que eles tinham, foram capazes de fazer heroicamente em seu tempo. Heroicamente no seu tempo, Noé, durante 120 anos, aparelhou uma arca para salvar a sua família. Nós não vamos ter os 120 anos porque não vivemos tanto assim. Mas cada um de nós, especialmente falando de nós pais, nós temos um tempo dado por Deus para que a gente aparelhe uma arca para a salvação da nossa casa. E obviamente agora eu não estou falando mais de uma arca de madeira, mas eu estou falando de um processo de salvação. Eu estou falando de uma busca por socorro. Eu estou falando de um lugar seguro. Eu estou falando a respeito de um ambiente que possa trazer salvação para a vida das pessoas que nós amamos. É interessante que Hollywood já fez 2 filmes citando a arca, pelo menos que eu me lembre. 2 especialmente muito famosos, são 2 comédias. E nessas 2 comédias, o título da comédia é O Todo-Poderoso e depois A Volta do Todo-Poderoso. O filme é para falar e é para contar um pouco essa história. E a intenção dessas 2 histórias está diretamente relacionada à família. Se você assistiu os 2 filmes, você sabe muito bem que o assunto desses 2 filmes é família. O primeiro deles é relacionamento conjugal e o segundo dele é relação de pai com os filhos. Até o mundo sabe que a história da Arca de Noé está diretamente relacionada com o cuidado de um pai para com a sua família. E nessa noite a conversa é essa, é o cuidado que eu como pai, você como mãe, deve ter com a sua casa. Família é bênção de Deus, é um lugar maravilhoso para nós e para os nossos filhos. Mas esse lugar maravilhoso, se ele não for cuidado, se ele não for dirigido, se ele não for absolutamente transformado pelo poder da palavra do Senhor e pela ação de Jesus Cristo, esse lugar que é para ser um ambiente de salvação, pode se tornar um lugar de perdição. Porque a nossa sociedade ataca a família insistentemente. Então, como eu devo fazer para buscar e para ter êxito nesta busca por salvação da minha casa? Em primeiro lugar, vamos seguir aqui o que aconteceu com Noé. Resumidamente, a carta aos Hebreus cita neste único versículo que Noé fez. E diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Primeiro ponto, como é que eu salvo a minha casa? Como é que eu preparo e faço da minha casa, do meu lar, uma arca? Eu preciso de instrução divina.
eu preciso buscar a instrução de Deus para a minha vida. Nós vivemos na sociedade dos gurus, né? Tem guru para tudo enquanto é tipo e gosto. Os nomes mudaram, mas é a sociedade dos gurus. Tem guru pelo WhatsApp, tem guru pelo Facebook, tem guru que você contrata, tem guru para tudo. E as pessoas vão buscar orientação e vão buscar gente para lhe aconselhar em todos os lugares, mas infelizmente as pessoas estão indispostas em buscar instrução no lugar mais seguro onde você pode buscar instrução para a sua vida, que é aqui. Porque este livro é a palavra de Deus, a genuína, verdadeira e absoluta verdade de Deus aos homens, incontestavelmente a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu pupilo Timóteo, ele fala lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, ela é apta para o ensino, ela é útil para a correção na justiça, ela pode conduzir o homem a uma vida perfeita, a uma vida irrepreensível. E você não vai encontrar uma única pessoa que ache dentro das Escrituras algo que seja moralmente reprovável ou que seja relacionalmente reprovável, porque as Escrituras são a expressão da sabedoria de Deus revelada aos homens. Estão presentes dentro de cada uma das casas, de cada uma das famílias especialmente do nosso país, que é um país relativamente religioso. As pessoas têm a Bíblia dentro de casa, mas infelizmente não buscam a instrução na Escritura. Muita gente tem a Bíblia dentro de casa como um talismã, como um amuleto, aberto no Salmo 91, como se isso pudesse expelir da sua casa todo tipo de perigo. Não vai acontecer. A Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser mastigada, precisa ser alimentada no coração. A Bíblia precisa ser interpretada, precisa ser entendida. A Bíblia precisa ser ouvida. Como é que você pode salvar a sua casa, salvar o seu filho, salvar o seu cônjuge, salvar os seus netos, seus sobrinhos? Como é que você pode salvar a sua família? Construindo uma arca. Isso significa, primeiramente, buscar a instrução das Escrituras para a sua vida. Nós precisamos entender, nós vivemos num mundo de múltiplas verdades, que no fundo não passam de múltiplas mentiras. E a única verdade absoluta que continua subsistindo sobre essa terra, jamais foi desaprovada, jamais foi desmentida, é a palavra de Deus. É o livro mais traduzido, é o livro mais editado, é o livro mais publicado no mundo, é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo, e alguém ainda vai dizer: esse livro não é um livro especial, é um livro qualquer. Não, não é um livro qualquer. Esse livro foi escrito por mais de 200 autores, num período de 2000 anos. Cada um deles escreveu separadamente do outro, e os 66 livros que estão aí dentro são absolutamente harmoniosos. A mente por trás de cada um desses autores é a mente do Espírito de Deus. Revelou coisas profundas sobre Deus. Revelou verdades a respeito do homem que o homem não pode descobrir por si mesmo. Revelou o futuro muitas vezes e o futuro se cumpriu. Muitas coisas ainda estão reveladas, e especialmente aquelas que falam a respeito do perigo de viver essa vida de forma descuidada. E elas se cumprirão. Porque o próprio Deus diz que nenhum tio da sua palavra passará. Tudo aquilo que o Senhor disse se cumprirá. Isaías capítulo 55 diz que a palavra do Senhor é absolutamente eficaz, assim como a chuva cai do céu, cai na terra e não volta para lá antes de fazer brotar e germinar a semente, assim também a palavra do Senhor não volta vazia. O apóstolo Paulo, falando sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a transformação dos homens. Não é a capacidade do pregador, não são as suas ênfases, não é a sua organização homilética que transforma os corações, mas a pura e simples leitura da palavra de Deus, especialmente do Evangelho, é poderosa para transformar pessoas. Nós mesmos temos o Evangelho na nossa língua, por causa de um tradutor, um homem português,
português de Portugal, chamado João Ferreira de Almeida. Sabe como aconteceu a conversão desse homem? Quando ele era um adolescente andando numa praia, ele encontrou um pedaço de um versículo bíblico que ninguém sabe de onde veio, nem ele mesmo sabia, mas provavelmente de algum naufrágio. Aquele pedacinho de papel navegou pelos mares e parou numa praia. João Ferreira de Almeida, um dia, caminhando na praia, encontrou aquele pedacinho de papel. E aquele pedacinho de papel tocou a sua alma. E ele procurou saber de onde era aquilo ali, e o seu pai lhe disse de onde era. Mas o seu pai lhe disse, não existe esse livro na nossa língua. E João Ferreira de Almeida, quando ainda era um adolescente, decidiu que durante toda a vida dele, todos os seus esforços seriam para traduzir todo aquele livro para a língua do seu povo, porque se um único versículo daquele fazia queimar a sua alma, imagine todo esse livro traduzido. E foi a obra da sua vida. Ele traduziu todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento até o livro do profeta Isaías no capítulo 60. E depois tiveram que terminar porque ele morreu antes de terminar. Mas a tradução recebeu o nome de João Ferreira de Almeida porque 80% da tradução é dele. Foi a obra da vida de um homem. Porque um único versículo transformou a sua vida. Você acha o seu filho adolescente difícil? Pois eu vou dizer para você, um único versículo da Bíblia é capaz de transformar a vida do seu filho adolescente. Você precisa salvar a sua casa, e para salvar a sua casa você precisa de instrução. E a instrução está na palavra de Deus. Aqui não é aquela história que você ouve em todos os lugares, na faculdade, no mercado, na sua família. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, eu respeito a sua, você respeita a minha. Em outras palavras, vamos trocar isso por uma linguagem mais honesta. Eu tenho a minha mentira particular. Você tem a sua mentira particular. Cada um continua acreditando na sua mentira. Vamos todo mundo para o buraco, sem ninguém encher a paciência de ninguém. É isso que o nosso mundo está vivendo. Por isso que a sua família está em perigo. Por isso que a sua casa está em perigo. Porque as coisas mais absurdas estão sendo anunciadas agora como verdade. Porque ninguém pode questionar mais ninguém. E até um filho tem agora a coragem de chegar para o pai e dizer, pai, essa é a sua verdade, não é a minha. Você precisa salvar o seu filho, você precisa salvar a sua casa. E o primeiro passo para salvar a sua casa e construir uma arca, o primeiro passo é buscar instrução. O texto diz que Noé, divinamente instruído, ou seja, buscou instrução em Deus, ele aparelhou uma arca para salvar a sua casa. O que ele fez? Ele transformou instruções em atitudes práticas. E é isso que nós precisamos fazer também. O segundo passo é transforme as instruções que você recebe de Deus em atitudes práticas. A epístola de Tiago, no capítulo 1, dá uma severa admoestação à igreja, a igreja de Tiago. Tiago, pastor da igreja, orienta aqueles irmãos dizendo o seguinte, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas tornai-vos operosos praticantes. Porque não adianta você ser um teórico da fé. Você precisa conhecer a verdade e você precisa andar de acordo com a verdade. Tem muita gente que conhece a verdade, mas não se move para praticar a verdade. Vejam a situação de Noé. A situação de Noé é a seguinte. Ele ouviu a instrução de Deus de que Deus destruiria aquele mundo com água. Algo que para nós não pareceria estranho, porque nós estamos acostumados a ver telejornal mostrando tsunami, mas para eles nunca havia chovido. O mundo daquela época era diferente do nosso mundo. Não haviam esses continentes todos que nós temos. Havia apenas um único continente chamado de Pangeia. Não existia tanta água no firmamento como existe hoje. Havia muita água embaixo da terra. E todos os dias caía aquilo que os agrônomos dizem ser o melhor sistema de irrigação para todo tipo de lavoura. Todo dia caía um sereno pesado sobre a terra. Todos os dias. Não havia chuva, havia apenas um sereno pesado. E de repente aparece para as pessoas daquela época um louco dizendo, vai chover. O que é isso? Vai chover, vai cair tanta água do céu que vai inundar a terra. Isso nunca aconteceu. Imagine 5 bilhões de pessoas nunca viram uma chuva e tem um cara dizendo que vai chover. Você pode imaginar o que aconteceu nesses 120 anos em que Noé
esteve construindo uma arca? Primeiro, construindo uma arca, provavelmente pela região geográfica desta moradia e destas famílias aí, certamente ele construiu uma arca num lugar seco. Já imaginou construir um navio aqui em Assis? Vamos levantar um navio aqui? Vamos fazer um navio? Parece ser ridículo. Assim como parece ser ridículo também um pai chegar e dizer: filho, nós vamos começar a fazer um culto em casa. Espera aí, pai, quer transformar a nossa casa numa igreja? Não, nós vamos começar a fazer um culto em casa. Nós vamos transformar a instrução em coisa prática. Nós não fomos criados para Deus. Nós não dependemos de Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por que nós vamos esperar lá no domingo para glorificar a Deus? Por que não a gente orar aqui em casa? Por que não a gente cantar aqui em casa? Por que não a gente fazer um culto aqui em casa? Tanta zombaria Noé recebeu, como provavelmente nós receberemos a partir do momento que nós nos tornarmos absolutamente comprometidos e sérios com as instruções de Deus e fazermos na nossa casa aquilo que nós ouvimos a respeito das instruções de Deus. A primeira igreja da nossa vida tem que ser a nossa casa. O primeiro ambiente de oração dos nossos filhos precisa ser o quarto deles. O primeiro lugar de discipulado da nossa vida tem que ser a sala da nossa casa. O lugar de transmitir instruções a respeito de Deus para os nossos filhos não é na igreja. Aqui a gente faz só a correção. O lugar de receber instrução a respeito de Deus é em casa. É construir a arca, é pegar o seu martelo, você é o pregador da sua casa. Especialmente meus irmãos homens, pais de família, nós somos os pastores da nossa casa. Nós somos os pregadores da nossa casa. Você precisa salvar a sua família, nós temos que salvar a nossa família. E para fazer isso, nós precisamos da instrução de Deus, mas nós precisamos colocar essa instrução em prática. E essa prática precisa acontecer dentro das nossas casas. Noé provavelmente chegou para a esposa dele e falou assim: ó, sabe aquela horta que você tem ali? Nós vamos tirar aquela horta dali, porque eu vou começar a colocar umas madeiras. Mas o que você vai fazer com madeira, Noé? Eu vou construir um barco. Barco? Barco para quê, homem? Porque Deus vai mandar chuva do céu, vai inundar isso tudo. Chuva? Que chuva? Imagina que o primeiro desafio de Noé foi convencer a família dele de que ia chover, de que tinha um dilúvio, de que eles precisavam ser salvos. É bem provável o primeiro desafio nosso dentro de casa é convencer a nossa família de que ela precisa de salvação. Mas nem por isso Noé esmoreceu. Durante 120 anos, ele não só convenceu a sua família, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Vem uma inundação, eu preciso construir um barco para salvar a minha casa. Tem muita gente que procrastina atitudes que deveriam ser tomadas com urgência. Se a palavra de Deus diz, e isso é Novo Testamento, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Na carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: eu não preciso falar para vocês a respeito do tempo, eu preciso apenas lembrá-los do seguinte: quando as pessoas andarem por aí dizendo paz e segurança, eis que o Senhor virá como ladrão da noite. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas o Senhor virá e muita gente vai ser pega de surpresa. Meu querido irmão, minha querida irmã, salve a sua casa. Construa uma arca na sua casa. Não é uma arca de madeira, mas é uma arca de exemplos. É uma arca de prudência, é uma arca de prática. É viver uma vida praticando o evangelho, praticando as instruções, dando exemplo para os filhos, ensinando através de palavras, mas também através dos exemplos, ensinando a orar orando, ensinando a cantar cantando, ensinando a respeitar respeitando, ensinando a buscar a Deus buscando, ensinando a imitar a Cristo imitando. O apóstolo Paulo, ele dizia para os crentes do seu tempo: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Nós precisamos dizer dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa: meu filho, me imite como eu imito a Cristo. Eu pergunto para vocês, meus irmãos pais, será que dá para a gente falar isso para os nossos filhos? Filho, seja um imitador de Cristo como o papai é. Será que dá para vocês, minhas queridas irmãs, dizerem para os seus filhos e para as suas filhas isso? Salve sua casa.
Construa uma arca dentro da sua casa, uma arca de exemplo. E aí nós chegamos num ponto crucial, e você pode dizer assim, pastor, eu não dou conta, eu não sou Noé. Eu vou dizer para vocês, eu também não sou Noé. Eu queria muito ser, mas eu não sou. E foi exatamente para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos ajudar a construir essa arca na nossa casa. Jesus veio e disse, vocês não conseguem ser um bom exemplo, mas eu sou um bom exemplo. Vocês não dão conta de salvar os filhos de vocês, mas eu salvo. Você não dá conta de salvar o seu pai e sua mãe, mas eu salvo. Você não dá conta de terminar essa arca sozinho, mas eu termino. E então eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte: construa uma arca, busque instrução em Deus, lute para praticar aquelas instruções que você recebe na palavra de Deus. Essa é a sua construção da arca. E lembre-se que você tem um auxiliador, que você tem o Todo-Poderoso Deus encarnado na pessoa do seu Filho Jesus, para te ajudar a colocar aquelas tábuas que você não consegue colocar, a pregar aqueles pregos que você não consegue pregar. Eu lembro da minha adolescência e da minha infância, o meu pai, durante um tempo, ele construiu as nossas casas. Eu morava em Rondônia, e quem já morou lá sabe muito bem que tem muita casa de madeira. E uma vez ele comprou um lote de madeira para construir uma casa. O lote foi muito barato. E logo a gente descobriu por que era muito barato. A maioria das madeiras eram madeiras de lei, IP. Mas hiper secas, porque elas estavam lá no tempo há muito tempo. Colocaram um prego numa madeira daquela, vocês não fazem ideia o que era. E eu tentava mesmo. E eu já era quase do tamanho do meu pai, eu talvez estava passando o meu pai. Um bração grande. Pegava o martelo e pá, batia, e o que acontecia? O prego entortava. E com toda a paciência, meu pai vinha lá, e parece que o vento não batia no prego quando ele estava pregando. O vento só batia quando eu estava pregando. Se dependesse de mim, eu não conseguia fazer aquela casa. Porque eu batia e o prego entortava. Eu batia e o prego entortava. Mas naquela época, o meu salvador foi o meu pai. Porque tudo que eu não dava conta de fazer, ficava 1, 2, 3 tábuas para trás. Ele vinha depois com a escada, com o martelo dele, e o prego entrava. Tem muita coisa que eu e você não vamos conseguir fazer. Mas nós temos um Pai Celeste, que enviou o seu Filho, para colocar dentro da mente do seu filho o que você não dá conta de pôr. Amém? Construa uma arca para salvar a sua casa. Busque instrução em Deus. Pratique o que você aprender com Deus. E confie que o Senhor Jesus vai conseguir concluir essa construção para a salvação da sua casa. Como é que eu transformo esse conjunto todo agora de uma forma bem prática? Eu vou dar uma dica prática para vocês nessa noite. Se você já fez, volte a fazer. Se você nunca fez, quero desafiá-los nesta semana para nós começarmos isso. Culto doméstico. Pastor, o que seria uma arca de forma prática? Culto doméstico. Leitura da Bíblia, instrução. Oração, conversa, tempo com a família, prática. Ali no tempo com a família juntos, nós vamos trabalhar esses assuntos. Seu filho vai te perguntar sobre coisas espirituais. E você vai responder. Se você não souber, você vai dizer para ele: filho, papai vai se preparar durante essa semana. Semana que vem eu vou responder para você. A mãe fica responsável pelos hinos. Eu olhei para a Kelly aqui e lembrei. A mãe fica responsável pelos hinos. Vai escolher lá uns cânticos bonitos. Hoje está tão fácil, porque você pode abrir o seu computador ou o seu celular numa página do YouTube, seleciona esses cânticos bonitos, põe para tocar e você canta na sua casa. Você tem um culto bem montadinho, perfeito dentro da sua casa, com a sua família, só seu e dos seus filhos. Você vai poder pregar um sermão específico para os problemas da sua casa. Pastor, vem aqui no domingo à noite, é o poder do Espírito Santo, porque 200 pessoas, cada uma com uma necessidade diferente, e só um pastor para falar. E é interessante que às vezes a gente chega no final do culto, chega alguém e fala assim: pastor, quando o senhor falou desse assunto, era Deus falando comigo, e eu penso lá comigo, eu não falei desse assunto.
Mas o Espírito Santo faz isso. Mas na sua casa, vejam só, na sua casa é você, sua esposa e seus filhos. E eu quero desafiá-los, irmãos, em nome de Jesus, que você leve o culto para dentro da sua casa, construa uma arca na sua casa. Pastor, mas não sei nada disso, é a primeira vez que eu estou vindo na igreja hoje, não precisa saber muito não, meu irmão. Lembra que Jesus está lá junto com você, Ele vai te orientar. Mas se você tiver uma Bíblia na sua casa, lembra da história de João Ferreira de Almeida, você não precisa saber explicar, abra a Bíblia e leia. Faça uma oração simples, fale com Deus, abra seu coração diante de Deus. Usa a internet para uma coisa boa, usa o YouTube lá, baixa uns hinos, canta uns hinos. Coisa de meia hora, 45 minutos, 1 hora se você quiser, faz o culto na sua casa. Construa uma arca na sua casa e salve a sua família. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse domingo que nós chamamos de Domingo da Família. A mensagem é: salve a sua família, salve a sua casa. Nós temos um grande desafio na nossa vida, que é o desafio de agradar a Deus. E de buscar em Deus, com confiança nele, o consolo, o socorro e a salvação para as nossas vidas. E você não pode abrir mão disso. Existem filhos difíceis? Sim. Existe marido difícil? Sim. Existe esposo difícil? Sim. Mas a família é uma bênção de Deus. Não existe melhor lugar para se estar do que na família. Família é um negócio lindo, um negócio maravilhoso, um negócio doce. É do céu. Tem um dos comentaristas bíblicos que comenta esse texto aí, que ele diz o seguinte: a família é um êxtase do céu que a queda não conseguiu acabar. É um lugar de felicidade. Salomão dizia: olha, não há nada melhor para o homem do que regozijar-se com a sua família. É bênção de Deus. Então invista na sua família. Nós estamos num tempo em que, nós estamos talvez na época em que mais se perde tempo sobre essa terra. Quem já fez sabe muito bem, se você começar a passar a linha do tempo do Facebook, sentado numa cadeira, no sofá ou no banheiro, esse negócio não tem, se alguém não te tirar dali, você fica aprisionado num loop temporal e passam 2, 3 horas, você nem percebe. E talvez o que o seu filho precisa de você é apenas 20 minutos de atenção. 20 minutinhos, você vai poder instruí-lo para o dia inteiro. A gente não pode perder esse tempo. Tem muita gente achando que salvar a família é ganhar dinheiro. Eu vou te falar o que os seus filhos não instruídos por Deus vão fazer com o dinheiro depois de você morrer. Eles vão acabar com o dinheiro em menos de 1 ano. E se brincar, ainda vão brigar por causa desse dinheiro ainda. Garantir futuro de filho não é juntar dinheiro. Garantir futuro de filho é construir uma arca. Porque, de fato, o grande futuro com o qual nós devemos nos preocupar não é com esse aqui, mas é com a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que você construa uma arca na sua casa. Vamos fazer uma arca na nossa casa? Amém? Então, começando essa semana, marque um dia e faça um culto doméstico na sua casa. E depois, na semana que vem, nós vamos fazer de novo. E lá na frente, daqui a alguns meses, nós vamos conversar sobre grupos pequenos. Eu tenho uma tese comigo, vou adiantar ela para vocês, depois a gente vai voltar nisso lá na frente. Não é agora. Mas eu tenho uma tese para vocês que alguém vai dizer: pastor, as igrejas que estão crescendo muito por aí são as igrejas que colocam lá os grupos pequenos. Assim, essas igrejas, elas podem até ter descoberto uma estratégia boa de crescimento de igreja. Mas por que eu vou criar grupos pequenos se eu tenho as famílias? Os grupos já estão criados por Deus. O que eu estou precisando fazer é voltar a ter o culto na família. E daí no culto da sua família você começa a convidar os seus amigos, parentes, visitantes. Está aí os grupos pequenos. Não preciso formar uma liderança específica para liderar grupo pequeno. Eu já tenho cada um de vocês, meus irmãos, chefes de família. Quem lidera uma família é capaz de liderar um grupo. E o grupo é a sua família. São os seus parentes que precisam ser evangelizados. São os nossos vizinhos que precisam ser evangelizados. E ninguém precisa sair da sua casa e atravessar de um lado do outro da cidade para ir para um grupo pequeno de culto. Faça o culto na sua casa. E convide seus parentes e convide seus vizinhos. Está aí a igreja lá no seu bairro. Você é a igreja no seu bairro.
Você é a igreja da sua família. Aqui no domingo, como eu disse para vocês, é só para a gente reabastecer as baterias, corrigir rota e caminhar. Mas eu preciso ter uma arca na minha casa. E os meus vizinhos vão saber disso. Quando eles ouvirem os meus filhos cantando lá pela janela, eles vão saber que tem uma arca perto deles. Amém? Vamos ficar em pé.